Eu estou aqui de novo, Jorge Brasil. Agora eu vou falar mais um pouquinho do futebol carioca. Futebol do Rio de Janeiro. Vamos falar do América. América Futebol Clube. O América Futebol Clube do Rio de Janeiro foi um dos grandes clubes do futebol carioca. Era um clube que não tinha poucos títulos, mas era um clube que sempre competia bonito com os grandes clubes do Rio de Janeiro. Ele competia muito bem com o Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. O América Futebol Clube, eu vou contar uma história para vocês, galera do YouTube, sobre a fundação do América Futebol Clube. A fundação do América Futebol Clube se deu por um atleta do América Futebol Clube mesmo. O fundador do América Futebol Clube era um atleta, era jogador de futebol, se chamava Belfort Duarte. Belfort Duarte era natural de Pau Grande, no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Belfort Duarte era natural de Pau Grande, no Rio de Janeiro. E ele que foi o fundador do América Futebol Clube. Belfort Duarte fundou o América Futebol Clube e jogou muitos anos no América Futebol Clube. E todo o jogador que funda um clube de futebol, e esse clube de futebol não pode, se torna profissional, não digo amador, se torna profissional, o jogador não pode ter o nome do estádio. Sendo a nível profissional, isso aí é proibido pela FIFA, pela Federação Internacional de Futebol Association. O atleta não pode ter o nome do estádio, porque esse Belfort Duarte veio jogar aqui no Paraná, veio jogar no Curitiba. O Belfort Duarte jogou no Curitiba Futebol Clube, o mesmo fundador do América Futebol Clube, o mesmo atleta. Aquele se destacou, teve muito nome no Curitiba Futebol Clube, o Belfort Duarte, e depois que ele faleceu, em homenagem a ele, o Curitiba Futebol Clube colocou o nome do estádio aqui em Curitiba, de Estádio Belfort Duarte. Só que foi proibido de pôr o estádio e tirar o estádio, porque ele foi o fundador do América Futebol Clube. O América Futebol Clube, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, é um clube profissional, um clube de alta envergadura, teve muitos atletas bons ali. O seu irmão do Zico jogaram no América, o Edu jogou no América, o irmão do Zico jogou no América, e outros irmãos do Zico também jogaram no América. O Edu, irmão do Zico, foi um dos grandes jogadores do América, inclusive o irmão do Zico, o Edu, foi considerado um dos maiores atletas do século XIX, daquela época, dos anos 70. O Edu jogou muito futebol, o Edu foi craque de futebol. Ele foi menos falado que o Zico, porque a vida da gente tem esses lados, não adianta você se destacar quando não é para você ter sorte. O Edu não teve sorte de ser um grande, mas foi um baita de um jogador de futebol. Depois jogou no Colorado aqui no Paraná, jogou que é o Paraná Clube de hoje. Voltando para o assunto do América, então o Belfort Duarte, como fundou o América Futebol Clube, foi o atleta e presidente fundador. Ele tinha o nome dele aqui no estádio do Curitiba, porque foi considerado um dos atletas disciplinado, um artilheiro do Curitiba, e todo mundo gostava dele, puderam o nome. Aí a FIFA ordenou tirar o nome. Aí foi obrigado, o Curitiba Futebol Clube foi obrigado a tirar o nome de Belfort Duarte e colocar Major Antônio Couto Pereira. O estádio do Curitiba hoje é Major Antônio Couto Pereira, obrigado pela FIFA, que não podia usar o nome Belfort Duarte, porque Belfort Duarte era o fundador do América Futebol Clube no Rio de Janeiro. Pouca gente no Rio de Janeiro sabe dessa história, talvez. Poucos ou alguns sabem que o América Futebol Clube foi fundado por um atleta de futebol chamado Belfort Duarte, e depois da morte dele teve o nome do estádio aqui no Paraná, em Curitiba. O Curitiba Futebol Clube tinha o nome do estádio, em homenagem a Belfort Duarte, porque ele jogou também no Curitiba e se destacava como um grande atleta de futebol e como pessoa também. Então, mas a FIFA ordenou, foi tirado o nome. Então, a fundação do América Futebol Clube se deu através do atleta e jogador de futebol, fundador do América, Belfort Duarte, natural de Pau Grande aí no Rio de Janeiro. Depois da morte dele, a mulher dele, a viúva dele, brigou muitos anos envolvido para tentar voltar o nome de novo para o estádio, e não conseguiu. Ficou muitos anos brigando na justiça desportiva, tentando voltar o nome do estádio do Curitiba para Belfort Duarte, e não conseguiu, não teve como conseguir, porque todo atleta que funda um clube de futebol e se torna profissional não pode ter o nome do estádio. Isso aí era as leis daquelas épocas, não sei hoje se mudou a lei. Então eu estou contando a história da fundação do América Futebol Clube do Rio de Janeiro. Aí, galera americana, América do Rio de Janeiro, América de todo o Brasil, todo torcedor do América do Rio de Janeiro, se inscreva no meu canal. Jorge Brasil me deu um ok aqui. Jorge Brasil contou mais uma história do América Futebol Clube, com um dos grandes clubes do futebol brasileiro também. O América é um xodó no Rio de Janeiro. É isso aí, galera do YouTube, até a próxima.